Olá, meus irmãos, eu sou o Padre Joanes Oliveira, estas são as nossas gotas de esperança. Sejam bem-vindos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, quem de nós já não pediu algo a Deus com muita insistência e durante muito tempo e não foi atendido? Pois é. Não é só com você ou comigo que estas coisas acontecem. Até mesmo na Sagrada Escritura, nós somos chamados a perseverarmos na oração. E neste dia de hoje, dia 5 de novembro, nós temos dois exemplos na vida de um casal de grande perseverança. Hoje nós celebramos, ainda que não esteja no calendário da igreja oficial, mas a tradição atribui este dia, dia 5 de novembro, para fazer memória de São Zacarias e Santa Isabel, que eram parentes de nosso Senhor Jesus Cristo. Isabel, parenta de Maria. Então, o que é que se sabe destes dois? Sabemos algumas coisas da tradição e sabemos algumas coisas do relato de São Lucas no Evangelho. Então, o que é que se sabe? Primeiro, onde é que eles viviam? Segundo a tradição, eles viviam numa cidade chamada Ain Karim, que hoje é um bairro de Jerusalém, fica 6 quilômetros de Jerusalém. Então, alguns consideram um bairro de Jerusalém, mas que naquela época era separado, era um lugar separado de Jerusalém, e, pelo que parece, na época de Nosso Senhor, era uma cidade destinada, digamos assim, aos sacerdotes e aos levitas, porque era próximo do templo, então eles podiam ir e voltar conforme o seu turno no templo de Jerusalém. Conta o relato evangélico que Zacarias era sacerdote e que Isabel era da descendência de Arão. Então, este homem e esta mulher eram familiares com a prática religiosa, eram pessoas piedosas, ou como nós diríamos hoje, era gente de igreja. Então, eles eram pessoas que também, segundo a tradição e o relato evangélico, eram pessoas muito idosas e não tinham descendência. Nós sabemos que na tradição, e até muito refletida na Sagrada Escritura, era o fato de que um casal que não tivesse filhos não tinham recebido a bênção de Deus, ou seja, eles não eram abençoados por Deus porque não tinham filhos. E até hoje se diz em alguns lugares, fulano e fulana foram abençoados com filhos. Então, esta linguagem ainda hoje nós herdamos, de associar a bênção de Deus para um casamento com terem filhos. Pois é, então Joaquim e Isabel viviam perto de Jerusalém, ele era sacerdote e eram idosos sem filhos. Com certeza, aquele homem e aquela mulher
desde sua juventude, tinham rezado e rezado insistentemente a Deus, pedindo descendência. Tanto que, quando Zacarias recebe a notícia do anjo, uma vez que Zacarias recebeu a notícia, enquanto ele estava ministrando no templo, realizando a sua função sacerdotal, ele fica com dificuldade de acreditar. Mas acontece. E quando o anjo Gabriel vai avisar a Nossa Senhora, vai falar do plano que Deus tem para ela, ele termina o relato do plano de Deus dizendo a Maria que Isabel, sua parente, que é de idade avançada, também encontra-se grávida. E este é o 6º mês daquela que era considerada estéril, pois a Deus nada é impossível. Pois bem, nós temos este casal com este testemunho tão bonito de perseverança na fé, de perseverança na oração. E nós vemos que Deus atendeu às preces daquele casal, não no tempo dos homens, mas no tempo da salvação, quando Deus tinha entendido que era o melhor, não só para Zacarias e Isabel, mas para toda a humanidade. E este filho tão desejado, tão rezado, tão pedido por este casal, veio cheio do Espírito Santo e preparou o caminho para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tão cheio do Espírito Santo estava este homem, que o próprio Cristo, ao referir-se a João Batista, diz que dos nascidos de mulher, João foi o maior. Viveu em fidelidade à sua missão, viveu junto de Deus. Mas nós hoje estamos a falar dos pais dele. É dos lábios de Joaquim, estes lábios que ficaram mudos por conta da sua incredulidade. Então ele teve tempo suficiente para meditar, rezar em silêncio, para contemplar. Tamanha é a misericórdia de Deus que, depois do nascimento de João, seus lábios e sua língua se soltam, ele fala e daqueles lábios sai um belíssimo cântico que ainda hoje em laudes nós rezamos, o cântico de Zacarias, que diz assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou. Depois o cântico segue. Que nós possamos aprender deste casal perseverante na fé e na oração, que nada acontece ao tempo dos homens, tudo acontece no tempo de Deus. E é importante rezar e não desanimar, porque ao tempo certo, ao tempo de Deus, aquilo que é para a nossa salvação e para o nosso bem, virá. Que São Zacarias e Santa Isabel intercedam por nós junto a Deus, para que possamos cada vez mais sermos fiéis na oração, confiantes em Deus, no nosso Deus, a quem nada é impossível. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.